oração encontro calma, na oração encontro paz. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden. Pela graça de Deus, estamos juntos, mais uma vez, neste momento de oração. Graças a Deus. Nós estamos pensando sobre a oração modelo. Pode parecer cansativo, mas eu queria muito que você tivesse paciência e me acompanhasse. Eu queria muito que você entendesse esses princípios sobre a oração. Isso foi muito importante para mim, então eu acho que também deverá ser importante para você. Mas você precisa, com atenção, me acompanhar. E nós, então, ontem, nós começamos esse tema. Quando Jesus, em Mateus 6, verso 9, o texto nos diz assim: portanto, orai vós deste modo. Então Jesus ensina. Um discípulo chegou para Jesus e pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Isso em Lucas. Agora aqui em Mateus, Jesus diz: orai desse modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu lembrei ontem que esse verso, isso está em Mateus capítulo 6, verso de 5 a 8, e esse é o verso 9, está dentro do Sermão do Monte. Quando Jesus está discipulando os discípulos. O Sermão do Monte, todos nós devemos estudar o Sermão do Monte verso por verso, nos alimentar do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Aqui nós temos nesse início as chaves do reino. Então nós precisamos valorizar o Sermão do Monte. E aqui Jesus ensina sobre a oração. Então nós começamos ontem baseado nesse texto e o tema é orai desse modo. Desenvolvemos alguns comentários e eu quero continuar hoje. A oração é o teste da verdadeira condição espiritual do ser humano. Na oração, você vê o seu teste, o seu quilate. Você vê onde você está, onde está o seu relacionamento com Deus. É ali que você sabe quem verdadeiramente você é. Então a oração é o verdadeiro teste espiritual da condição humana. Então todas as coisas que fazemos são mais fáceis do que orar. Presta atenção. Tudo aquilo que nós fazemos é mais fácil do que orar. Você pode construir uma casa, é mais fácil do que orar. Você pode, ter um monte de habilidades, é mais fácil que orar. Você pode, nesse exato momento, nessa quarentena, você pode fazer uma campanha e arrecadar 1000 cestas básicas, é mais fácil do que orar. Você pode se desenvolver e pregar sermões poderosíssimos, é mais fácil do que orar. Você pode se tornar um cantor evangélico, assumir ou assomar o púlpito ou púlpitos e cantar para grandes multidões, é mais fácil do que orar. Você pode ser um exímio professor diante de uma classe da escola bíblica dominical ou talvez até um professor universitário, é mais fácil do que orar. Porque quando você está orando, você está falando com o Senhor que fez os céus e a terra. Na oração você está falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por isso Jesus para e ensina os seus discípulos. E eles orem desta forma. Por isso Jesus dedicou tempo muito especial para ensinar os discípulos a orar. Então cantar é mais fácil que orar, pregar é mais fácil que orar, ensinar uma lição é mais fácil que orar. Na oração, no nosso a sós com Deus, o homem descobre sua verdadeira condição espiritual. Quando estamos verdadeiramente no a sós com Deus, temos menos coisas para dizer. Quando você realmente está na presença de Deus, em contato com Deus, você começa a não ter muita coisa para dizer. Você não tem nem muita coisa para pedir. Você está diante daquele que supre todas as nossas necessidades. Você está diante daqueles que muito antes da gente fazer o pedido, ele já veio providenciando aquele suprimento que você vai pedir. Quando você está verdadeiramente na presença de Deus, em oração, você não tem muito o que falar. Você não tem muito o que pedir. Orar não é apenas a mais sublime atividade, é o teste da nossa condição espiritual. Já disse isso. Então as pessoas mais santas que você já ouviu falar, as biografias que você já leu sobre pessoas santas, eram pessoas que passavam tempo no a sós com Deus.
Pessoas que sabiam orar, que gostavam de orar, que tinham prazer em estar na presença de Deus. Quanto mais santa a pessoa for, mais tempo ela terá dedicado no a sós com Deus. A oração do Pai Nosso é a estrutura para as nossas orações. Nós, evangélicos, a gente não fica defendendo, repetir, como se fosse uma reza, a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, ela sugere uma estrutura, um caminho, um trilho para desenvolvermos as nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, só pode pronunciar esse Pai Nosso as pessoas que já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Só quem realmente é filho de Deus, quem abriu o coração e disse, Senhor Jesus, entra na minha vida e torne-se o meu Salvador pessoal. Somente essas pessoas. Em João capítulo 1, verso 12, mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Somente aqueles que receberam a Jesus, que creram em Jesus, que receberam Jesus como Senhor e Salvador, receberam o poder de se tornar filho de Deus. Ah, mas todo mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus, somente aqueles que abraçaram a Jesus. Vejam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus tem um único Filho. Nós somos filhos adotados na família de Deus. Quando nós abraçamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus o Pai diz, você também é meu filho agora. Passamos a ser filhos de Deus quando abraçamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim, porque não recebemos o espírito de escravidão pelo qual, para outra vezes, estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pelo qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, é Pai, Pai. Tem um monte de interpretações, mas a palavra Abba, ela vem lá do hebraico, então do aramaico, Abba é pai. Abba, pai. E pai, no grego, pater. Então, o que Jesus está ensinando, e Paulo também, Jesus fala isso, usa essa expressão, e Paulo também, é como se eles estivessem dizendo, todos aqueles que abraçam Jesus como Salvador, tanto faz aqueles que falam grego, pater, se tornam filhos de Deus. E tanto aqueles que falam hebraico e que falam outros idiomas, não importa. Abba, pai, 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 pai. Pai, Pai nosso que estás nos céus, todos podem se tornar filhos de Deus através de Cristo Jesus. Então Jesus acrescenta, Pai nosso que estás nos céus. Ele não diz que nós deveríamos orar, ó Deus Pai do nosso Senhor Jesus. Não, ele diz, quando você orar, diz, Pai nosso. Jesus diz, ele é o nosso Pai, é o Pai de Jesus e ao Pai daqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador. Temos que lembrar diante de quem estamos, o Criador dos céus e da terra. A majestade, sua majestade, a sua grandeza, o seu poder infinito, sua santidade, sua justiça, seu amor, sua grandiosidade. Quando orarmos, nós precisamos entender diante de quem nós estamos. Nós temos que colocar a mão na boca. Pensar como vou orar e sobre o que vou orar. Antes de orar, antes de começar a vomitar diante do altar de Deus, eu preciso pensar o que eu vou dizer. Eu preciso entender diante de quem estou. E aí, com toda reverência, com toda adoração, começar, Pai nosso que estás nos céus. Em nossa humilhação de joelhos, lembrar então Hebreus capítulo 4, verso 13, que nos diz, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas, está tudo aberto, tudo descoberto, tudo nu diante de Deus, ele vê tudo, ele sabe tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, ele conhece nosso coração, nosso pensamento.
Ele sabe aquilo que nós vamos pensar. Nós devemos lembrar de Eclesiastes capítulo 5, verso 2, Eclesiastes 5:2, que diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus. Então, quando você começar a oração, não comece precipitadamente: ó Deus, nosso Pai, Pai nosso que está no céu. Não. Seja calmo, sereno, tranquilo. Então não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma na presença de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Meça as tuas palavras ao falar com o Deus que está sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, o Todo-Poderoso. Ao aproximar-se de Deus, devemos fazer isso com reverência. Em Hebreus 12, verso 28 e 29, pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, quando você entrar na presença de Deus, pense no que você vai dizer. Pense diante de quem você está. Não se apresse a dizer palavras. Sejam poucas as tuas palavras. Mas com toda reverência, fale com o Pai nosso que estás nos céus, que está nos céus. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nesse momento de oração, eu vou orar. E depois eu quero que você ore, talvez sozinho, talvez com a sua família, mas tenha um momento de oração. Vamos orar. Ó Deus, glorificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, Pai. Pai, obrigado porque o Senhor tem todo o poder. E com esse todo o poder, o Senhor determinou parar e ouvir cada uma das nossas orações. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, na nossa vida, na vida do teu povo. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ouve. E agora, Pai, eu quero pedir. Pai, eu quero te pedir. Pai, continue guardando a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Éden. Pai, continue guardando as famílias da nossa igreja. Pai, continue guardando aqueles que estão me acompanhando, que estão me ouvindo. Pai, continue falando a cada coração, Pai. Pai, continue guardando o nosso querido Brasil. Pai, esse país tem sofrido tanto. Tanta corrupção, tanta falcatrua, tanta maldade. Oh Deus, tanto sofrimento. Mas esse país continua de pé, continua rico. Esse país continua podendo ajudar todos os necessitados. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado. Eu peço, Pai, que o Senhor continue tendo misericórdia do nosso país. Eu peço a tua intervenção, Pai, lá em Brasília, Pai. Pai, intervenha no governo, na nossa presidência, no executivo, Pai. Intervenha no nosso judiciário, no legislativo, Pai. Pai, eu tenho te pedido, Pai. Eu sei que eu não mereço nada, eu sei que o nosso país também não merece, mas eu me baseio na tua misericórdia, na tua graça, no teu favor, na tua bondade, ó Pai. Pai, faça uma intervenção, Pai. Nós não precisamos de uma intervenção militar, nós não precisamos de uma intervenção humana. Pai, nós precisamos de uma intervenção do Senhor, a partir de Brasília, Pai. Pai, que o povo brasileiro, que o mundo inteiro possa perceber Deus interveio na nação brasileira. Que nós possamos glorificar o teu nome, agradecer-te, Pai. Que todos possam perceber que um poder desceu do céu e parou sobre o Brasil. Pai, abençoe a nossa pátria.
e abençoe as pessoas que estão me acompanhando. Pai, abençoe, Pai. Permita que todos nós possamos ter a certeza de que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, e ao redor das nossas casas, e ao redor das nossas famílias, no nome santo, doce, precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. E agora, separe um momento e ore com a sua família. Ore com a sua família. Eu tenho sugerido, aliás, a Junta de Missões está sugerindo isso também, que você anote nomes de 5 pessoas pelas quais você vai estar intercedendo. E talvez você possa fazer um contato com essas pessoas e dizer: eu estou orando por você. Ore por 5 pessoas. Por sua família, pelos seus familiares, mas 5 pessoas, de preferência pessoas ainda não crentes, que você quer ver essas pessoas entregando a vida a Jesus. Ore por elas. Faça isso em família, faça isso no seu a sós com Deus, mas faça isso. Ore agora. Deus te abençoe. Orar a Deus faz bem.